Pessoal, tem uma boataria muito grande aí nas redes sociais, estão falando muito, né? Já teve gente que me ligou, me mandou mensagem. Pô, é verdade mesmo esse negócio que quem ganha um salário e meio agora o Lula vai cobrar imposto de renda? Isso está bombando nas redes, né? Os bolsonaristas estão investindo nesse tipo de narrativa. E isso é aquele tipo de coisa que não é bem uma fake news, é um discurso manipulado, é parcialmente falso, né? É uma coisa distorcida. Quem ganha um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda agora? Vai. Mas vamos entender a questão. Vamos entender de quem é a culpa disso aí. O salário mínimo ele é reajustado todo ano, né? Lula e Dilma criaram uma política de valorização do salário mínimo. Então o salário mínimo foi aumentando mais até do que a inflação, ou seja, foi tendo um aumento do valor real. E o valor da tabela do imposto de renda foi sendo atualizado, só que cada governo atualizou de um modo. O Fernando Henrique, por exemplo, ao longo dos 8 anos de governo dele, ele reajustou apenas 17,5% dessa tabela. O governo Lula, ao longo dos seus 13 anos, Lula e Dilma, né, atualizou um total de 69%. Então o governo Lula fez o trabalho de casa, digamos assim, de pelo menos reajustar conforme a inflação do período. Reajustou, então, 69% da tabela do imposto de renda. Desde 2015 foi a última vez em que a tabela foi atualizada, o governo Dilma. A partir de 2016, você já tem o governo Temer, de 2016 em diante a gente vê um governo de direita. Vamos lembrar disso. Em 2016, o salário mínimo era R$ 880, se eu não me engano. Tá aqui o número para eu ver. E a tabela do imposto de renda era R$ 1.900. Desde então, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, governo Temer e governo Bolsonaro, essa tabela não foi atualizada. O salário mínimo sendo reajustado todo ano, né, vai 800 e pouco, 900 e pouco, 900 e tanto, R$ 1.000, 1.050, papapá, vai subindo. Chega uma hora em que o salário mínimo vai subindo, ele vai chegando perto da tabela de isenção, porque o governo fez pequenos reajustes na inflação, os governos pagaram, né? O Bolsonaro, aliás, foi o primeiro governo da história que não reajustou o salário mínimo de acordo com pelo menos a inflação. Pela primeira vez desde a criação do Plano Real, o salário mínimo diminui, né, em um governo. Então o salário mínimo diminuiu com o Bolsonaro. Agora, o valor nominal do salário mínimo, né, mil e pouco, 1.100, 1.050, 1.180, enfim, ele foi reajustado ano após ano. Então se aproximou o salário mínimo do limite de isenção, que é R$ 1.900, que está estabilizado há muito tempo. Isso fez com que criasse essa distorção que a gente vai ter agora. Como os últimos 7 anos de governo de direita, a tabela está congelada no R$ 1.900. Agora o governo Lula chegou e o salário mínimo é R$ 1.300 e sim, um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda, porque a partir de R$ 1.900 você já paga imposto de renda. Mas isso não é culpa do Lula. Lula está chegando agora. Se o governo chegasse agora, já renunciando a esse imposto, fazendo aquilo que é a proposta do PT, qual que é a proposta do PT? Fazer com que só pague imposto de renda a partir de R$ 5.000. O que é uma proposta boa, melhor, né, do que a gente já tem agora, que é um horror, um absurdo essa tabela de imposto de renda, onde a gente considera que quem ganha R$ 1.900 já deveria pagar imposto de renda, que é um salário mínimo e meio. É ridículo, é absurdo isso. Só que se o governo simplesmente renuncia esse dinheiro que já estava previsto para entrar na conta a partir de março, sem conseguir aprovar uma lei que compense isso, um imposto sobre grandes fortunas, você deixa de receber dinheiro de uma fonte, tem que cobrar de outro. Você fazer com que essa parcela da população pobre, de classe média, deixe de pagar esse imposto de renda, sem ter nenhuma outra fonte para poder cobrar dos ricos, gera um rombo para o governo, enorme. Lembrando que o governo Bolsonaro deixou um rombo enorme, absurdo, para o governo administrar isso aí agora. Então o governo quer aprovar uma reforma tributária em que você cobre mais imposto dos mais ricos, né? O Lula falou na campanha, né? Você vai botar o pobre no orçamento e cobrar mais imposto dos ricos. Criar um imposto sobre grandes fortunas, isso é uma proposta, espero que seja feito. Afinal de contas, ali vai uma crítica, né? O PT também, que passou 13 anos no governo, não fez isso. Era para ter sido feito, né? Não ter feito uma reforma tributária também é algo absurdo e criminoso, né? Então, o cenário que a gente vive agora é o seguinte: sim, quem recebe 1.300 vai pagar imposto, 1.900 vai pagar imposto de renda. Isso é um salário mínimo e meio. É um absurdo? É. Mas é culpa principalmente do governo Temer e do governo Bolsonaro. E é engraçado que quem está jogando isso na cara, reclamando isso, é quem votou no Bolsonaro. Quem manteve a tabela do imposto de renda atualizado durante 4 anos, e o Temer também durante os 3 anos, 2 anos e meio, 3, que ele governou. Então, quando o pessoal veio jogar isso na cara, um salário mínimo e meio já vai pagar imposto de renda, eu falo, é o governo que você elegeu.
É o governo que você botou no poder que fez isso. Lula chegou agora. Tem 15 dias de governo. Não dá para você renunciar a essa grana toda e sem ter outro dinheiro para entrar, de imposto de grandes fortunas. Isso tem que ser botado no Congresso para votar. O Haddad espera, né, ministro da Economia, botar isso para votar ainda no primeiro semestre do governo, para que valha no ano que vem. Então, ano que vem, se tudo for aprovado como a gente espera, né, você vai ter aí um limite de isenção. Quem ganha até R$5.000 vai estar isento, não vai pagar imposto de renda nenhum, vai começar a pagar a partir de R$5.000 o imposto de renda, o que vai dar uma isenção a mais de 30 milhões de pessoas, né, que ganham nessa faixa entre 1.900 e 5.000, que vão deixar de pagar imposto de renda, o que é muito bom, que é um dinheiro que você deixa de cobrar do pobre, o pobre pega esse dinheiro e gasta. Ao passo que quando você cobra dos ricos, que é a proposta, tacar imposto, criar imposto sobre grandes fortunas e outros tipos de impostos, cobre, por exemplo, mais do agronegócio e tal, vai fazer com que você cobre dos muito ricos para poder desonerar, né, deixar de cobrar imposto dos mais pobres. Então, pessoal, não cai nesse discurso da direita que está sendo feito, no que o Lula vai cobrar imposto de renda dos pobres a partir de agora, não. Isso é uma política que existe desde sempre, o imposto de renda foi criado por Vargas, né? E ao não ser atualizada, desde que o PT foi tirado do poder pela direita em 2015 para botar o Temer, em seguida elegendo Bolsonaro, por causa dessa política que criou essa distorção absurda. Então não é culpa do PT, não é culpa do Lula, isso é culpa do governo de direita que tiveram no poder. Agora, é importante lembrar, o PT, Lula tem responsabilidade sim pelo fato de ter ficado 13 anos no poder e não ter feito uma reforma tributária como deveria ter sido feito. Mas não vamos botar a culpa dessa distorção absurda no PT e no Lula, não. Isso é culpa muitíssimo mais dos governos de direita que a gente teve durante quase toda a história do Brasil. Ok, pessoal? E se você gostou do vídeo, entendeu, né, enfim, essa discussão que está acontecendo, mostra esse vídeo aí para as pessoas que você está vendo, que estão te falando que o Lula vai cobrar imposto de renda de quem ganha um salário mínimo e meio. Não é uma coisa tão simples, eles pegam uma coisa que é parcial, que é verdade e misturam e causam uma confusão tremenda. Então, mostra para quem está perdido aí, acreditando nessa história, que quem ganha um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda. Ok, pessoal?